Oi, pessoal, bom dia, graça e paz, amém? A gente está aqui, mais uma semana para falar sobre a nossa aula, sobre o Sermão do Monte, esse tema tão precioso que a gente tem a oportunidade, o privilégio de aprender esse tempo, amém? Hoje nós vamos falar sobre, a gente está chegando aí no finalzinho, do capítulo 6, a gente vai ler do versículo 28 ao versículo 32. Eu peço que você me acompanhe. Hoje a gente vai passear um pouquinho aqui na Bíblia, na Palavra de Deus. Eu peço que você concentre, me acompanhe junto comigo, na sua Bíblia e na sua casa. E hoje eu vou deixar um desafio. Antes da gente ler o texto, eu gostaria de orar. Você que pode, concentre aí comigo em espírito de oração e vamos falar com o Senhor. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu te agradeço, Senhor, por essa oportunidade de aprender mais de Ti, da Tua Palavra. Pai, alcança os meus irmãos neste momento. Não seja eu, Deus, a falar, mas seja o Teu Santo Espírito. Eu me disponho como instrumento nas Tuas mãos. Pai, não quero nada para mim, porque na verdade nunca foi sobre nós, nunca foi nada para nós, mas é tudo para o Senhor, tudo para o Teu poder. Pai, não a nós, Senhor, mas ao Senhor, Deus. Pai, muito obrigada, Pai, porque mesmo nessa tribulação, mesmo em meio às lutas, o Senhor tem falado conosco, o Senhor tem se revelado a nós, e isso é motivo de júbilo, porque o Senhor não se ocultou a nós. Muito obrigada, Deus. Revela-te, ó Pai, mais uma vez é que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos ler o nosso texto de Mateus capítulo 6, do versículo 28 ao 32. Semana passada a gente viu o 26 e o 27, e hoje a gente vai falar sobre 28 até o 32. Diz assim: E por que andais preocupados quanto ao que vestir? Observai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Eu, contudo, vos asseguro que nem Salomão, em todo o esplendor de sua glória, vestiu-se como um deles. Então, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, que iremos beber, ou ainda com que vestiremos, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Amém? Só até aqui. E semana que vem a gente vai concluir o capítulo 6 com o versículo 33 e o 34. Eu gostaria passar aqui rapidamente sobre o versículo 28 e 29, que fala... aí Jesus traz a comparação mais uma vez, antes com os pássaros, agora com os lírios, Ele mostra que que os lírios, nunca são bonitos, mesmo se são lançados ao fogo, e Deus, com todo o seu cuidado, todo o seu zelo, também tem cuidado dos lírios, e que nem Salomão, se a gente for olhar, Salomão foi a pessoa mais rica aqui, descrita aqui na Bíblia. Então, nem Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como um lírio desse, E aí, eu gostaria de focar no versículo 30, que é o que a gente vai embasar a nossa aula de hoje. Versículo 30 fala assim: Então, se Deus cuida dos lírios, cuida dos pássaros, e cuida, tem o zelo de cuidar de você, se Ele faz tudo isso, por que vocês não têm fé? É a questão que a gente vai falar hoje, é o ponto. Então, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. O Senhor falou muito comigo a respeito da fé, porque eu não consigo enxergar essas coisas, a provisão de Deus, a dependência de Deus, a confiança de Deus, se eu não tenho fé. Não tem como. Então, eu gostaria de ler um outro texto, que está lá em Tiago, eu gostaria que você acompanhasse, para a gente entender um pouco mais sobre a questão da fé. Tiago capítulo 1, vou ler do versículo 5 ao versículo 8.
Amém? Tiago, abre aí. Tiago, capítulo 1, versículo do 5 ao 8, diz assim: E se algum de vós tem falta de sabedoria, roga a Deus, que a todos concede liberalmente com grande alegria. Presta atenção. Todavia, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os teus caminhos. Então, de todas as virtudes, se a gente ver aqui o primeiro versículo que a gente leu, que é o versículo 5, né? De todas as virtudes que a gente pode pedir ao Senhor, uma das mais importantes eu diria que é a sabedoria, né? Em Provérbios 1:7 vai falar que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então aqui Tiago ele dá uma dica, pede ao Senhor sabedoria, porque com a sabedoria a gente consegue enfrentar as provações que virão com um tipo especial de alegria, uma alegria que a gente só consegue alcançar mediante a fé em Cristo Jesus, em associação ao consolo do Espírito Santo, né? Então, quando a gente vê Jesus aqui, deixa eu achar aqui, peraí, aqui em Mateus 6, no versículo 30, falando, né? E ele fala assim: quanto mais vocês, homens de pequena fé. Então, Jesus está falando para eles, dando um alerta ou um conselho, né, para aumentar a fé, porque se um caminho para a gente alcançar a provisão divina e alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para nós é mediante a fé, né? Eu não consigo enxergar as maravilhas de Deus, eu não consigo acreditar na existência de Deus se eu não tenho fé em Cristo Jesus, porque não é uma fé solta, não é uma fé, só uma fé em quê? E fé em Cristo Jesus, né? Em Romanos, gostaria de abrir também, Romanos 5, versículo 2, Paulo vai dizer que a gente alcança a graça mediante a fé. Quer ver? Vamos ler comigo aí, Romanos 5, 2. Por intermédio de quem obtivemos pleno acesso pela fé a essa graça, no qual agora estamos firmados e nos gloriamos na confiança plena da glória de Deus. Então é mediante a fé, né? A gente sabe alguns versículos que sem fé é impossível agradar a Deus, né? O justo viverá pela fé. Então a gente precisa entender a fé num ponto de que, se eu tenho fé, eu acredito na provisão de Deus. Não assuste que eu não estou fugindo do tema, porque a gente já entendeu que eu preciso priorizar o reino. Jesus faz a comparação aqui das aves, faz a comparação com os lírios, né? E fala assim: olha, Deus tem zelo com você. Você é feito em imagem e semelhança. Não se preocupe, não anda ansioso demais, né? Igual eu já citei também nas aulas anteriores, que não é aquela preocupação de não trabalhar. Você pode trabalhar, você deve preocupar com a sua família, com o sustento, mas aquela preocupação aflitiva, aquela preocupação que te tira o sono, né? É isso que Jesus está alertando para você não sofrer. Mas como que você não sofre? Aumentando a fé. A gente entende, então, pela Bíblia, vários textos que tem tamanhos de fé. A gente consegue mensurar a fé, né? Tem fé do tamanho de um grão de mostarda, pequena fé, pouca fé. Jesus usa pequena, pouca e, né, fé do tamanho de um grão de mostarda para exemplificar que a fé, ela pode ser grande ou não. Então, basicamente, o que Jesus está falando nesse versículo aqui, olha, homens de pequena fé, se Deus cuida dos lírios, cuida das aves, né? Homens de pequena fé, Ele vai cuidar de você. Então aumenta a fé para você ver tudo isso, para você ver a provisão de Deus. Então a gente alcança a provisão de Deus e tudo aquilo que Ele tem para nós, porque Ele tem bens, muito além do que a provisão. Ele tem bens que eu falo, não é material não, tá? Ele tem bênçãos espirituais para cada um de nós, mas desde que eu entendo, através da fé,
né? E alcança a graça de Cristo Jesus mediante a fé. Amém? Então, aqui em Tiago, onde a gente leu, eu vou voltar lá, ele não fala simplesmente sobre fé e incredulidade, mas ele fala de alguns sinais daquelas pessoas que têm fé ou daquelas pessoas que não têm fé. Em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a gente conhece esse texto, vai falar sobre maldito é o homem que confia no homem, mas não no sentido para você usar isso como argumento para você não confiar no próximo, né? Mas quando você usa isso para você não confiar em Deus, e aí você confia na força do seu próprio braço. Você pode abrir aí comigo? Jeremias, capítulo 17, o verso é o 5, que diz assim: assim diz o Senhor, maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força e motivação, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto, não perceberá quando alguém bem se aproximar. Pelo contrário, morará nos lugares mais áridos do deserto, em terra salgada e desabitada. Mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja fé está no Senhor. Ele então será como árvore plantada junto às boas águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, uma árvore que não se afligirá quando chega o calor, porque as suas folhas estão sempre viçosas, não sofre de ansiedade durante o ano da seca, nem deixará de dar o seu fruto. Então aqui Jeremias, ele dá um contraste, né? Ele dá o exemplo simplesmente daquele que crê, daquele que não crê, né? Do homem que não crê, maldito, e confia na força do braço, né? Ele vai morar nos lugares áridos, ele vai ser como um deserto, um arbusto. Lembra aqueles desenhos que passa aquele bolão assim de arbusto voando assim no deserto? Vai ser nada, não tem nada próximo. Mas é uma palavra de conjunção aqui, mas bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor, cuja a fé, que fé? Está no Senhor, a fé que a gente está falando em Cristo Jesus. E ele será como planta boa e não sofrerá de ansiedade quando chegar a seca, quando chegar o tempo, né, de recessão. Ele vai confiar no Senhor porque ele foi plantado perto das boas águas, então ele está ali constante, né? Então Jeremias traz aqui o exemplo para nós daquele que não crê, daquele que crê. Então às vezes a gente pensa até erroneamente que a falta de fé causa inconstância nas pessoas, mas na verdade, quando é o contrário, quando você não tem fé, né, você que é inconstante. Então a falta de fé leva à sua inconstância. Então a inconstância não é comportamental apenas, né? Não é algo genético, não é do seu temperamento ou do seu comportamento a questão de você ser inconstante ou andar aflito ou andar ansioso. A questão de você ser inconstante, de acordo com a palavra aqui em Tiago que a gente está vendo, é a sua falta de fé, né? Então, em contraste, a constância é na verdade uma evidência daquele que tem fé. Então, quando você permanece aí constante, sedes firmes e constantes, não é assim que está escrito? Então, quando você anda constante, porque você tem fé para confiar no Deus que te formou e te conhece. Amém? Então, é esse o ponto, a questão de fé que a gente precisa. Então, a constância é, na verdade, a evidência de alguém que tem fé. Em Hebreus 11, vai falar um pouquinho sobre a fé. No capítulo, acho que no primeiro versículo, fala sobre que a fé é a convicção daquilo que não se vê. Então, a palavra convicção, ou seja, convicção é aquilo que você aceita com certeza, né, convicto de algo, e quando você tem essa convicção, você toma posse dela e você não abre mão daquilo, porque você está convicto naquilo que você acredita, né? Então, a fé é você acreditar e abraçar aquilo que você foi, de uma certa forma, convencido. Você está convicto porque você se convenceu, né?
como que a gente se convence, né? O Espírito Santo convence, mas se eu não escuto a palavra, se eu não ouço os cultos, eu vou ser convencido de quê? Ou então se eu entendo que eu nem preciso ser convencido de nada, né, que a minha opinião é sempre a certa, talvez eu também não vou querer ser convencido. Então, a convicção, ou seja, eu estou falando de fé. A fé é ter convicção em algo. Nesse caso, a fé é ter convicção em Cristo Jesus. E é através dele que a gente alcança a graça. Amém? Então, andar na constância que é gerada pela convicção é um ato de fé. Então, andar em constância, ser constante, né, é uma questão de fé. Porque se, como o Tiago falou, vamos voltar lá em Tiago. Fala assim, ó. Todavia, né, peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas, ou seja, quem duvida, é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. Em Efésios também vai falar sobre ser levado, né, de ventos de vãs doutrinas, porque você não tem convicção daquilo que você acredita. Então, qualquer vã doutrina que chegue, você é balançado, porque você tem dúvida ainda do Deus que você serve, né? Eu estou falando aqui para a nossa classe, para todos que já entendem Jesus, né? Eu creio que eu estou falando para cristãos. Se você não é cristão, peça o Espírito Santo para te identificar e o que você precisa para você se converter, né? Para ver se a chave virou ou não. Então, na verdade, aqui Tiago está falando que então, inconstante, aquela pessoa que é levada pelo vento, ou é agitada como a onda do mar, é aquela pessoa que não tem fé. Então, a gente precisa exercitar a fé, porque a fé a gente não alcança de um dia para o outro, né? Eu gostaria de ler Romanos mais uma vez, só que agora o capítulo 4, e a gente tem um exemplo bem legal, e a gente conhece. Romanos capítulo 4, versículo é o 20 e o 21, vai falar de Abraão. Fala assim: mesmo considerando tudo isso, não duvidou, nem foi incrédulo quanto ao que Deus lhe prometera, mas pela fé se fortaleceu, oferecendo glória a Deus. Aí o 21, estando absolutamente convicto. Eu gostaria que você repetisse aí na sua casa, absolutamente convicto. Em algumas versões vai falar plenamente convicto. O que significa isso? Deixa eu terminar de ler então. Estando absolutamente convicto de que ele quem? Deus, era poderoso para realizar o que havia prometido. Então, aqui fala que Abraão, plenamente, ou seja, ele já estava cheio, né? Ele estava cheio de fé, ele estava cheio da convicção de que Deus ia cumprir tudo aquilo que ele prometera. Porque se a gente parar para pensar e analisar, não foi de um dia para o outro que Abraão virou o pai da fé. Porque no começo, como que foi lá, quando Deus falou que ele ia ser pai de multidões, de muitas nações, e Sara, sua esposa, né, até riu, ela foi dar um jeito, lembra? Ela foi fazer de uma maneira natural o que Deus queria fazer de uma maneira sobrenatural. Então ele dá um jeito, né, e tem o seu primeiro filho Ismael, porque ele não era plenamente convicto. Ele acreditava em Deus, mas ele não acreditava plenamente. Então depois, sim, ele plenamente entendeu, né, que ele confiava no Deus, né? Então, mediante a fé, ele acreditou que Deus ia cumprir tudo o que ele prometera. Olha só isso, como é incrível, né? Então, é pela fé que a gente acredita na provisão de Deus. É mediante a fé que eu acredito até na existência de Deus. Se eu não tiver fé, não adianta nem ouvir o que eu estou falando, porque você não tem fé para acreditar que a palavra de Deus é verdade. Então, a gente precisa, eu preciso priorizar o reino de Deus. A gente falou isso diversas vezes, mas como eu priorizo o reino se eu não tenho fé para acreditar que o reino está no nosso meio? Então, homens de pequena fé,
Aumenta essa fé aí, para você enxergar a provisão de Deus na sua vida. Ele cuida dos pássaros, Ele cuida dos lírios, mas Ele quer cuidar de você desde que você deposite a sua confiança em Deus. Deus não é mal educado e vai te forçar, né, a confiar nele, por mais que ele tenha todo esse poder, mas ele te fez livre, na liberdade com que Cristo te libertou. Então ele deixa você escolher, ele não vai arrombar a porta do seu coração e falar, agora você vai confiar em mim. Não, se você não permitir, né, vai ser como o primeiro homem sensato aqui de Jeremias. Ele é maldito porque confia na força do seu braço, mas aquele que confia no Senhor é como, né, ele será como uma árvore plantada junto às boas, boas águas. Eu tenho lá em casa um pezinho tenho de limão, mas o meu marido rega sempre. Então, todo ano eu tenho limão. E mesmo quando não chove, eu tenho limão, porque ele está recebendo água. Então, essa água aqui, e Jesus fala que ele é a água, né? A água da vida, aquela água que jorra do trono é o próprio Jesus. Então, receba dessa água e confie no Senhor. Mas aqui, ó, aquele que confia, né? Então, bendito é o homem cuja confiança está totalmente depositada no Senhor. Então, quando a gente fala Abraão, a exemplo de Abraão aqui, da plenitude da confiança de Abraão, é um exercício. A gente precisa praticar isso, né? Eu preciso entender que eu preciso confiar no Senhor em toda fase da minha vida, fase e área, né? Em tudo eu preciso confiar no Senhor, me encher da confiança. Então, o entendimento disso vai me levar à constância. Então, vai parar de acontecer aquelas pessoas que são inconstantes mediante a fé. Quando eu exerço a fé, eu tenho um número de pessoas inconstantes menor. É fato, é a Bíblia que está falando. E se eu entendo que, por exemplo, então vou dar o exemplo quando a gente também tratou bastante tempo sobre a oração. Se eu entendo que a oração é uma disciplina, uma ordenança estabelecida por Deus, e a gente viu que não é porque é obrigado, mas com consciência. Lembra que eu falei semana passada que uma coisa é eu ter a opinião formada, por exemplo, da santidade de Deus, ou a opinião de que eu preciso orar. Outra coisa é eu ter a consciência de que eu necessito orar, não porque é uma ordenança, mas por questões de sobrevivência para mim, né? Então, uma coisa é eu ter a opinião de que Deus é santo, e outra a opinião de que Deus é santo, e outra eu entender, né, mediante a minha consciência da santidade, da beleza da santidade de Deus. São coisas diferentes. Então, o exemplo da oração. Se pela a palavra eu aceito, né, mediante a consciência da palavra, né, a palavra produz, né, a consciência que a palavra produz, eu vou ser fiel na minha vida de oração, porque eu quero ser verdadeiro, constante, né, na oração com o meu Deus. Porque até o desafio, já vou falar de uma vez, eu gostaria que você pesquisasse para mim a palavra fé no grego, original grego. Eu vou dar, ela até palavra, eu não sei a pronúncia correta, mas é pistos. Eu gostaria que você estudasse pistes, mas é uma derivação, tem pistos também. Então, ou você vai encontrar aí pistes, e você vai ver que tem várias derivações de fé, ou pistos. Eu gostaria que você fizesse uma pesquisa sobre essa palavra, e aí você vai trazer para mim o significado dela e o que ela está relacionada com o texto de Mateus 6. Mateus 6, versículo 30. Vou falar de novo. Então, você vai pesquisar sobre fé do grego, a palavra no grego, original grego, ou seja, ou você vai achar pistes ou pistos, que você vai achar várias derivações. Você vai trazer o significado dela para mim, vai enviar para mim e vai falar qual é, né? Pode fazer um texto pequeno, não tem problema. Se for grande, pode mandar no meu e-mail também, não tem problema. Qual que é a correlação entre essa palavra que você descobriu, nova, que você pesquisou, estudou e aprendeu, com o que a gente tem estudado no Sermão do Monte, Mateus 6, versículo 30. Amém? Porque lá fala a questão da fé. Então, a gente precisa, mediante ao entendimento da palavra de Deus, mediante a consciência a consciência que a palavra de Deus nos produz em nós,
ter a convicção, porque eu quero a convicção de fé, né? E acreditar no que tudo isso aqui está escrito e confiar em Deus. Quando eu acredito em todas as promessas de Deus, em tudo que está descrito aqui para mim como manual de vida, eu confio em Deus, eu passo a confiar. E aí esse é um exercício diário. Eu não consigo, né, da nossa limitação humana, de um dia para o outro, né, aos pouquinhos a gente vai alcançando mediante a fé. Então, que essa seja a nossa expressão de fé. Qual? Que sejamos constantes, né? Sempre constantes, porque essa é a nossa demonstração de fé ao Senhor. Porque eu acredito na causa dele, eu acredito no que está escrito na palavra dele, e então eu compro essa causa, eu abraço essa causa, e eu não tem vento que vai né? Porque em 2 Coríntios 4 vai falar, mesmo que desamparados, mas não tem lá, né? Vamos abrir aqui, eu vou achar as palavras certinhas. 2 Coríntios, capítulo 4, acho que é o segundo mesmo. Rapidinho. 2 Coríntios capítulo 4, versículo... Vamos ler do 9. Não, do 7. Não, o 8 e 9. 2 Coríntios 4, 8 e 9. Sofremos pressões de todos os lados, contudo não estamos arrasados. Não estamos arrasados. Ficamos perplexos com os acontecimentos, mas não perdemos a esperança. Essa versão fala um pouco diferente. Somos perseguidos, mas jamais desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus, da mesma forma, seja revelada no nosso corpo. Como que essa vida de Jesus é revelada no nosso corpo? Mediante a minha constância. E a minha constância, ela é mediante a minha fé. Está vendo que uma coisa liga a outra? Então, eu preciso exercitar a minha fé. Amém? Então, a gente, que essa seja a nossa expressão de fé, plenamente convictos, né, constantes, que eu não preciso andar ansioso com as coisas dessa terra, porque o meu Pai que está no céu, Ele sabe das coisas que eu preciso. E aí, a gente entra, né, no versículo, aqui ó, Jesus nos adverte que nos adverte então a questão de ter fé para que a gente confie no seu amor. E aí, portanto, o versículo 31 fala assim: portanto, não vos preocupeis dizendo que iremos comer, ou que iremos beber, ou ainda com o que vestiremos, né? Tenha fé, Jesus está falando, não preocupa, tenha fé, seja constante, né? E o 32, pois são os pagãos que tratam de obter tudo isso, mas vosso Pai Celestial sabe que necessitais de todas essas coisas. Então, os pagãos, né, que são inconstantes, as pessoas que são inconstantes, então, que ficam preocupados com o amanhã, ficam preocupados com o que vai acontecer, sem confiança em nada. Amém? Eu gostaria que você fizesse o exercício, esse desafio que eu passei. Não, igual eu expliquei, eu não estou aqui para comparar se você sabe ou não sabe. A gente aprende quando a gente pratica, né? Quando a gente põe em prática tudo que a gente escutou. Então, eu gostaria que você fizesse e me enviasse até a próxima aula. Em nome de Jesus, e semana que vem a gente continua. Por hoje é isso. A gente vai falar sobre o 33 e o 34, e aí a gente vai entrar no capítulo 7 de Sermão do Monte. Amém? Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Deus abençoe, tenha um ótimo domingo e, né, pratique, seja constantes na fé, né? Tenha fé, tenha expressões de fé. Ou seja, como? Constante naquilo que Jesus tem para você, em tudo que a gente pode fazer, né, para Deus, e aceitar a provisão dele, a confiança no seu amor. Amém? Muito obrigada, até mais.